Oi, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mentes Brilhantes. E quando a rotina quebra, o que fica? Caos ou oportunidade? Nesse episódio especial de férias, eu recebo novamente, com muita alegria, Pri, mãe de 5, pedagoga e influenciadora digital, para refletirmos sobre como a quebra da rotina pode ser um convite para conexão, ou muitas vezes um desafio para o equilíbrio emocional da família. Pri, é sempre uma alegria ter você aqui. Que bom que você voltou. Obrigada pelo convite mais uma vez. Nós vamos falar de, espero que não de caos, mas de paz, né? Porque Sim. rotina quebrada não necessariamente precisa ser de caos, né? Apesar de estarmos no meio de um momento de férias e que, teoricamente, se diz que férias não tem rotina, eu queria que você trouxesse pra gente na tua realidade, porque eu penso, na minha humilde maternidade de uma só, que faça chuva ou faça sol, eu tenho rotina. Eu também. E eu quero torcer pra sua resposta ser, é óbvio que eu também tenho, Com porque certeza. senão você não vai sobreviver, né? Não, e nem ninguém. Mas eu não quero influenciar sua resposta. Pri, agora nas férias, vocês têm rotina? Com toda certeza, sim. Não é? Imagina. Não tem como, né? Não tem como. Vão ter quebras nessa rotina. Isso com 5, Pri, Sim. vamos pensar que imprevistos vão acontecer. Sim. Né? Independente até das férias. A gente até quero que a gente pense sobre rotina nas férias ou não, enfim, mas independente de férias, do momento férias, invariavelmente na rotina habitual com as crianças, considerando que é difícil ter controle de 5 demandas de saúde, escola, humor. Não é todo dia que a gente acorda bem, tampouco os nossos filhos, enfim, como é você lidando com as quebras de rotina no dia a dia? Olha, se as quebras, elas funcionam quando a gente tem alguma real intercorrência. Tá. Tá? Um problema aconteceu. Com certeza. As férias a gente não quebra. O que acontece é que no período que eles estariam na escola, Tá. que é só no período da manhã, a gente faz novos combinados e novos ajustes. Tá bom. Então, eles têm um momento do desenho, eles têm um momento da brincadeira, eles têm um momento, dependendo do tempo, a gente vai para quadra, ou para brinquedoteca. Então, a gente faz trocas. Tá. E tudo com muito combinado. Uhum. Então, assim, não cumpriu, não vai ter. Tá. Ah, mas o meu irmão vai. Vai, não vai. Uhum. Porque se um não cumprir, nós somos uma equipe. Ninguém vai. Ah, em casa, entendi. A rotina tem uma questão aí de todo mundo. Sim, Tá porque bom. eu não consigo. Eu não tenho como, Tá bom, né? tá bom. O trabalho não para, né? Tá. Eu trabalho, o Ricardo trabalha e não dá, né? Então, eles precisam colaborar. E tem algum conflito nesse sentido de quatro deram conta, um pisou na bola e aí Tem. todo mundo perdeu. E aí Todo mundo como perdeu. é com esse? Aí é feia Leva a coisa. ovada? Não, mas assim, os irmãos ficam muito Ficam, bravos. né? Ficam. Mas aí eu já logo, Uhum. se fosse você, a gente faria a mesma coisa. Uhum. Você ia gostar de estar falando isso pra ele? E aí logo acaba. Uhum. Ô, Pri, bem vida real, né? Assim, dizer Muito. não é possível e a gente vai Não. precisar aceitar, né? A Muito. aceitação faz parte Muito. da construção, inclusive, de Sim. resiliência, né? Sim. Saúde mental. Sim. Então a gente faz um calendário Tá bom. e eles vão lá no xizinho pra quantos dias faltam. Ah, tá bom. Tá bom. É. Tá bom. Tem um lance visual aí da coisa. Tá. Tem visual. Eu falo que se eles colaborarem, a gente consegue fazer passeios no final de semana. Tá bom. Às vezes quando eu tô muito bem-humorada, eu faço à tarde, sozinha, vou no cinema. Eu tento. Tá bom. Né? Mas assim, eu tenho que estar muito ali, Tá. perseverante no dia. Então você não coloca isso no calendário, por Não. exemplo, tá bom? Não. Isso é importante, né? Então, a quarta-feira é dia do cinema, aí você tá exausta, e aí a gente... Vocês não colaboraram, ninguém vai, aí no fim é mais você do que eles, Exato. né? Uhum. Não.
Tá. Mas eles têm esse entendimento. Que se a Uhum. gente colaborar, a gente só ganha. Então, tá tudo certo. Uhum. Então, eles vão para acampamento, agora no final do mês. Então, eles estão assim... Deus! Muito bom! esperançosos, Tá porque o quarteto bom. nunca foi. Aham. É a primeira experiência, a gente tá trocando de acampamento. Ah. É um acampamento que faz parte da família, porque eu fui paioleira. Tá, Minha prima era paioleira, então eu fui paioleira quando ela já era conselheira. tá. Então, a gente tá assim... Eu acho que eu tô mais Não que eles. só eles, né? Eu tô queria muito sentindo, tô sentindo. Pois é, Então porque vai ser daí são demais. quantos dias? Uma semana. Meu Deus do céu. Uma semana. Uma semana. Tá bom. Muito bom. Uma semana. Muito... Pra eu arrumar a casa, organizar armário, tranquila. Você vai fazer viajar? Não, vou arrumar a casa. Nossa, eu vou ficar no sofá, né? Assistindo, sei lá, Netflix, né? Agora, isso também vai exigir muita organização da rotina do pré. Sim. Porque você tem 5 malas para preparar, eles precisam contribuir com tudo isso, enfim. Não, eles então, vão arrumar a mala com certeza junto. é, né? Vão. Imagino. Isso, quando a gente pensa na rotina versus férias, a gente precisa muito dessa previsibilidade, porque, claro que dizer que vai ter um acampamento no mês de férias, é claro que vai gerar uma ansiedade, não uma ansiedade ruim por medo, e se, não, mas uma expectativa. A gente chama de ansiedade, mas não é ansiedade, né? Uma expectativa, então eles vão ficar mais agitados e animados, porque querem muito, etc. Mas no momento em que esse dia está prestes a chegar, a gente também não vai ter que colocar na rotina da semana anterior a colaboração e a contribuição deles nesse preparo, porque pela praticidade muitas vezes a gente dá um chega pra lá neles pra gente organizar mais rápido, porque convenhamos, você arrumaria rapidinho, né? Sim, mas não tem como, né, Ci? Não, né? Eles precisam saber. Porque no acampamento não vai ter alguém ali para cada criança. Então eles precisam saber qual é a roupa de cada um, aonde tá a roupa de cada um, Nossa, onde que sim. tá a meia, a cueca. Eles precisam saber das coisas. Sim. Vão tomar banho sozinhos, que eles já fazem. Então, usou, precisa guardar, porque é muito legal lá. Eles precisam arrumar a cama, eles organizam o chalé, então tem vistoria nos armários. E tudo ganha nota, chalé. Na minha época, pelo menos, a gente tinha a noite da pizza, o chalé que era vencedor. Esse eu não... Agora, né? Imagina, a gente tá falando de 30 anos atrás. Acho que podem ter Acho que mudado mudou. a estratégia. Né? Talvez, sei lá, eles ganham uma cartela de adesivo, pode não ser, sei. eu acho. Não Mas tem direito alguma ao coisa vai marshmallow da ganhar, fogueira, né? Isso, é Não isso. sei. É isso. Mas vai ter uma recompensa, né? Sim. E assim, algo que não é negociável em casa. Eles precisam fazer alguma atividade. Tá. E atividade escolar. Tá. Porque não dá pra ficar 30 dias. Eles enferrujam e enferrujam demais. E o quarteto ainda que tá em fase de alfabetização. Opa. Mais ainda. Então, eles mantêm com algumas atividades. Pri, isso é tão, tão legal você trazer, porque olha só, a gente tá falando então sobre não quebrar rotina e sobre ter atividades pedagógicas mesmo em momento de férias. Talvez tenhamos alguém ali nos assistindo e pensando, ai, coitados, meu Deus, Mas isso que horror. muito. Não é assim? É, porque eu recebo muita não mensagem. você, não tô falando que você tá falando isso de jeito nenhum, alguém, outra pessoa, não você. É, eu recebo. Não é assim? É. Onde já Como se viu? se- Vocês estão na praia, janeiro. Aham. Deixa a menina ficar sem fazer comum. De jeito nenhum, ela vai fazer. São 10 minutos do dia 10 dela. minutos. Porque depois, quando voltam as aulas lá em fevereiro, final de janeiro, só eu sei a dificuldade que ela tem e que eles têm de lembrar as coisas. É Volta os estágios, regride. Então, assim, se a gente fizer um pouquinho, são 10 minutos. É uma folhinha de atividade. Não vai matar ninguém. Você não cozinha todo dia? Toma banho todo dia? Lava roupa todo dia? É a mesma coisa. É isso. É a mesma coisa. É isso. Você não manda e-mail todo dia? É simples assim. Essa outra conta não funciona pra mim. E se eu deixo sem, a minha vida vira um caos. E eu tô tentando ficar longe dele. Deixo só para os momentos inesperados. Sim, porque eles acontecerão. Eles acontecem. E aí aqui entra, gente, tem um ponto muito importante. Porque, veja, quando a gente olha para a rotina
como um lugar de rigidez, como um lugar de peso, como um lugar de castigo, é claro que a gente não vai querer isso para nossa família. Mas quando a gente olha para a rotina como uma estratégia para promover mais conexão, responsabilidade. Eu tenho responsabilidade só nos 200 dias letivos? Os outros eu posso viver do tipo, deixa a vida me levar? Qual é o valor que nós estamos ensinando aos nossos filhos? Então, nas férias, eu não tenho responsabilidade com o meu quarto, eu não arrumo minha cama, eu fico os 30 dias de férias com um lençol todo bagunçado, porque eu vivo na cama, jogando meu iPad e assistindo, ou seja, se não tem um mínimo de ordem, como é que a gente vai desejar a construção de um valor e, portanto, cobrar esse resultado daqui a pouco? Porque a conta vem, né, Pri? Vem. Então, porque meu filho tá muito na tela. Mas, por exemplo, propor a leitura nas férias, coitado. Mas coitado por qual razão? Só me conta a parte da surra que eu não falei. Eu falei leitura, não falei surra. Entendeu? Por que a gente distorce tarefa e fica achando que tarefa é uma coisa que maltrata o outro? Exato. Por qual razão? Então quer dizer que férias eu posso comer tudo o que eu bem desejar, porque eu estou de férias. Entendi. Então, nas férias, tudo bem eu me matar. Porque eu tô matando meu cérebro, meus neurônios. Exato. A gente tem dó de cuidar dos nossos filhos. Então, enfim, quando você traz que na tua parentalidade, no teu maternar, a rotina é a tua estratégia de bem-estar pessoal, isso significa, não é egoísta, é o contrário, né? Para você ser uma boa mãe, inclusive. Exato. Não é? Você deve ficar tranquila, porque agora, gente, turma, como você fala, agora é a hora do vamos fazer desenho, hora da arte, sei lá. Agora é a hora do lanche. Agora, exato. Você também consegue organizar as suas coisas, não? Sim. E assim, não tem tela, não tem televisão. Televisão eles têm ao final de semana, um filme. Claro. Não tem YouTube, é muito raiz. Eles vão pro parque, o Ricardo leva pro parque. De final de semana. Vai tomar sol, vai correr, vai andar de bicicleta. Todo mundo já saiu da rodinha, graças a Deus. Que fofo, Eles muito voltam bom. quebrados, sem dente, ralados. Sem dente é ótimo. Dela perdeu o dente, né? Meu Deus do O céu. dente não nasceu até agora. Tá vendo que tem caos? Que casa que não tem? Fala pra mim. Tem, muito um filho caos. chega ralado, outro sem dente, veja, olha que coisa. Super leve esse depois passeio. Ele fala assim pra mim, mas por que você não vai no parque? Eu falei, porque as minhas experiências não são boas. Eu prefiro ficar com a parte que mantém todos vivos. Exato. Tá bom. Agora, dentro de tudo isso, com uma rotina muito organizada, só os imprevistos tiram a rotina, enfim. Ainda assim, existem os seus percalços ali de dia a dia. E aí, quais são as principais estratégias que a gente pode, enfim, que você vem usando e que pode ser um bom norteador aqui para as famílias também, sobre desregulações, aí não da rotina, mas emocionais. Porque numa rotina organizada, a gente tende a se regular. A grande questão é que nada é exato. Exato. Aquela rotina, ela não é rígida. Aquela rotina é para direcionar o nosso dia. E pode ser que uma coisa ou outra saia, né, do percurso. E a desregulação emocional vai ser fruto disso. E aí? O que a gente faz? A desregulação minha ou deles? Deles. A sua a gente conversa num café. Sim. Aí entra cada um com o seu jeitinho, né? Tá bom. Então, a gente tá numa fase, por exemplo, que a Catarina e a Antonella, elas estão se estranhando. Olha, tá bom. Né? Porque a Catarina tá chegando aos 9, né? Os hormônios estão vindo por aí. E a Antonella quer acompanhar. E ela não quer a Antonella na sombra dela. Então, fica essa perseguição. E aí, eu fico o tempo inteiro falando, filha, se você fosse a Antonella, você é linda, você é simpática, você tem um monte de amiga divertida. Ela quer fazer parte disso. Agora, imagina se fosse você querendo fazer parte e a sua irmã mais velha não deixasse. Eu já fui.
a irmã Antonella. Eu fazia isso com a tia Mi. E a tia Mi também não gostava. Mas a vovó não falava isso pra ela, nem pra mamãe. E a mesma coisa eu falo pra Antonella. Então, às vezes eu preciso separar, né? Sim. Falo, olha, então vamos fazer o seguinte, você fica na sala preta, você fica na sala cinza, cada uma liga a sua música baixinho e tá tudo certo. Tá bom. Quando vocês se acalmarem, que tiver tudo bem, vocês voltam. Às vezes eu preciso pedir pra dar uma volta na casa, vai dar uma volta, respira, bebe uma água, faz um xixi. Quando você achar que você tá melhor, você volta e a gente continua. Tá. Alguém quer abraço? Tô aqui. Tá. Às vezes elas falam, mãe, posso te dar um abraço? Me dá um abraço, então. E a gente tem que ir fazendo isso. Sim, Né? sim, sim. Até porque a gente tem aí um lugar, e a gente tem um episódio do mês de junho sobre cada filho ser único, né? Voltem lá e assistam esse episódio pra gente entender um pouco esse lugar, né? De como ser uma mãe, mas de diferentes personalidades. E aí, quando você traz essa questão da regulação emocional, também vai entrar, então, nesse nosso olhar para regular de volta uma criança, principalmente nas férias, que são muitos dias, parece que ininterruptamente de tarefas e de desregulações porque em um dia acontecem milhares de coisas. Sim. E que tem diferentes momentos e que tem, enfim, é muito difícil porque tá todo mundo brincando, 5 minutos depois virou um caos e que meia hora em seguida eles já estão ótimos tudo de novo. E aí no fim administrar isso também faz parte da rotina, né? Então imagina ter que administrar comportamento e a rotina que não tá bem feita. Então assim, se a rotina estiver bem definida, a gente deixa pra parte do comportamento que vai ser inevitável. Inevitável. Né? E o dia inteiro, né? Porque O os dia meninos inteiro. estão na fase da luta. Tá. E aí as meninas tem entram isso, né? em cena também. Tá bom, tá bom. Né? E aí daqui a pouco eles estão... Alguém vai se machucar, né? Com toda certeza. Aham. E assim, a cada meia hora, alguém se machuca. E aí... Bom, de meia hora contando que são 5, acabou a tarde. Foi e você uma tá vez, descabelada. com toda certeza. Depois, aí me perguntam, né? E a Priscila, como é que fica? Vai treinar que horas? Gente, a hora que eu vou treinar eu não sei, mas que eu vou dormir quando eles forem dormir, com toda certeza. Eu chego exausta no final do dia. Falo pro Ricardo, é mental. Antes era físico. Sim. Agora é mental. Porque eu preciso me regular o tempo inteiro pra eu não desregular. Regulando eles. Sim, sim. E se as férias, ou se nas férias a gente não se preocupar com essa regulação, serão 30 dias de caos. Sim. Porque é o momento em que a gente pode se conectar. Mas para se conectar, a gente vai precisar tornar também esse momento muito consciente. Sim. Né? Como é construir essa conexão, Pri? Ou aproveitar essas quebras, né? De um horário muito definido, porque convenhamos, as aulas rolando, não é só a manhã que tá preenchida, à tarde também, né? Porque tem lição Tem de curso casa, porque tem extra, né, atividades extras, enfim. Sim. Nas férias não, né? Não é Sim. só a escola que tá de férias. As tarefas que dizem respeito à escola também, Sim. né? E aí, como é aproveitar? De que jeito que dá para aproveitar para conexão? Tem que ser muito criativo, né, Tá. Cê? E assim, tem que tirar um tempo pra ficar com eles. Não dá pra ficar lá delegando, Sim. né? Seguindo. Então, tem muito combinado. Olha, agora a mamãe vai trabalhar. Assim que eu acabar, eu vou colocar o relógio ali. A gente vai jogar. Então, você tem que sentar no chão e tem que jogar. Então, hoje eu vou preparar um bolo. Vocês querem bolo de quê? Aí eles se matam até definir o sabor do bolo. E aí a gente vai fazer o bolo. Tá bom. Então, assim, são coisas simples, né? Mas tem que ter entrega, tem que ter presença, né? E tem que ter disponibilidade, né? Assim. Disponibilidade. É isso. Porque, assim, não dá pra você sentar no chão pra jogar com o celular do lado. Não tem como. Esteja, né? De verdade. Exato. Né? Não precisa muito. Sim. É um pouco. Sim. E como eles melhoram com isso, né? E eu fico imaginando, gente, como é que é voltar, né? Queria ser uma mosquinha pra ver a sala de aula. Eu imagino assim, 20 crianças completamente sem rotina, sem nada. A professora Sem que nada. ficou ali, Sem rapaz. nada. 15, 30 dias. Eu falo, gente.
Como elas conseguem, Sim, né? sim, devem voltar super agitados, né? Com certeza. E claro que a rotina nas férias, ou qualquer rotina, né? Em todos os dias do ano, mas nas férias em especial, vai precisar ter uma dose dessa flexibilidade, né? Agora, o que, que é flexibilidade e o que, que é falta de consistência? Qual que é a diferença disso? Para a gente não cair nesse lance de abrir mão dos nossos combinados porque estamos sendo flexíveis, entende? Me parece que é fácil confundir. É. Como que você vê rigidez, flexibilidade né, e as nuances entre elas? Olha, então, eu não sou muito flexível, tá? Nem nas férias. Então, assim, os horários são os mesmos. Então, acorda. Porque eles despertam, não tem jeito. Tá, De final de semana também é horário normal de aula. tá. Eles acordam sozinhos. Tá. Uhum. Então, Mas porque você não muda o horário de dormir, né? é, Eles não vão dormir meia-noite nas Não férias. vão. Então, eles vão almoçar no mesmo horário, o lanche da tarde é no mesmo horário, o jantar é no mesmo horário. E quando eu vejo que, poxa, o dia foi lindo, sabe? Eles falaram, eu consegui fazer, eu falei, eles cumpriram. Eu deixo assistir meia hora de filminho, né? Desde que eu esteja junto. Então, a gente faz algumas coisas. Ah, então hoje vamos fazer uma janta diferente. Eles já jantaram, Uhum. mas eu sei que eles querem comer uma besteirinha, alguma coisa assim. Uhum. Ah, então vamos preparar uma pizza. Uhum. Então, a gente tem esse momento depois que o Ricardo chega do serviço. Uhum. Porque quando o Ri chega, eles já foram pra cama. Uhum. Então, o Ricardo passa, eles já estão quase dormindo ali. Uhum. Dá um beijo em todo mundo. Às vezes, quando eles já ainda estão acordados, rola uma brincadeira, uma oração diferente, mas só. Uhum. Então, eu deixo participar um pouquinho. E aí, eu sempre falo isso. Vocês viram? Olha, a hora que a mamãe pediu isso, deu super certo. Então, hoje, a mamãe tá dando um presente para vocês. Porque vocês colaboraram demais. Uhum. Vocês realmente trabalharam em equipe. Uhum. E aí, naquele dia que dá tudo errado, e aí eu reforço, olha, não tivemos colaboração. Então, hoje, o horário é normal. Uhum. Uhum. E, fim. E aí o dia acaba e vamos descansar, né? Talvez a gente precise olhar um pouco para a rotina e para os horários e para o comer direito e enfim, como um lugar de cuidado. E se é lugar de cuidado, não tira férias cuidar de um filho, né? Exato. Uhum. Assim, faz parte, né? É. O que eles falam. Nossa, mãe, mas a gente vai pro parque. Eu falo, bom, vocês não vão pro parque sem organizar as coisas. Sim. Ah, mãe, tá bom. Mas de novo? Falei, quantas vezes você já comeu hoje? Uhum. De novo você vai comer? Assim, de novo dobrando a roupa? Mas Você usou? Uhum. lavou? Preciso pendurar, tirar, dobrar, passar. Então, eu vou internalizando essas coisinhas neles. Porque, assim, é o básico. Mãe, mas você não come doce. Mas hoje é quarta-feira, como é que a mamãe vai comer doce? Ai, mãe, mas estou com uma vontade de comer um docinho. Eu falei, mas sábado tá chegando. Às vezes eu cedo. Isso. Mas, normalmente, não. Uhum. Eles sabem. É. E aí, é bonitinho, quando eles vão pra casa da minha mãe, eu tenho um deles, que é o Diego. E aí, eles sabem que tem a gaveta lá, que eles podem ter acesso a hora que eles quiserem. A gaveta da casa da avó. Vó, posso comer bala? Pode. Diego, você não vai comer? Não. Mamãe falou que faz mal pra saúde. Não come. Não come. Não come. Meu pai amado. Na minha casa, ele até come. Tá. Pouco. Mas o Diego é aquele que... Você vê como cada um encara de um jeito, né? Não, salsicha não pode. O papai falou que faz muito mal. Não pode comer salsicha. Não come. É isso. É isso. Não tem de vez em quando, então quer dizer que é sério. O assunto é sério, né? Sim. Pastel pode, ele faz. Pastel pode. Tem pastel? Mas salsicha não. Você vê que coisa é isso. Então eles sabem, Sim. né? Eles vêm à feira perto de casa. Ai, mãe, queria tanto comer um pastel. Falei, ai, filha, mas pastel faz um mal. Mas vamos na feira? Vamos marcar, então. Uma vez por mês a gente vai na feira. E aí come pastel. É isso. O que é possível flexibilizar, Exato. o que a gente precisa ser um pouco mais firme. Talvez a gente lembrar
que o ser flexível não é ceder regras, né? Não é abrir mão do que importa para o fluxo da família funcionar. Exato. A gente não abre mão do que é um valor. A gente abre mão daquilo que não vai afetar e atingir e provocar prejuízo, mas a gente não pode abrir mão do que é um valor familiar, né? Sim. Então, se o tempo de conexão é um valor, e a gente não coloca, por exemplo, o tempo de tela como, né, um limite para o tempo de tela, a gente está abrindo mão de um valor, que é a conexão. Sim. Então, talvez a gente olhar um pouco para isso, né? Aonde devemos ser firmes e consistentes, e por isso tudo parte de qual é a regra que a gente estabeleceu. Regras coerentes, a gente consegue ser consistente. Agora, quando a Exato. regra é dada diante de uma crise explosiva de raiva, porque eu tô cansada, porque eu não sei mais por onde partir, a regra que eu vou aplicar não é uma regra possível de ser consistente, porque ela não foi coerente. Ela estava condizente com o meu humor daquele momento. E aí eu vou ter que abrir mão, né? Então, talvez a gente possa pensar que a parentalidade exija muita consciência, né? Presença. Sim. E se você pudesse, enfim, direcionar essas famílias que estão no meio das férias e que estão olhando para esses dias de férias como mais um lugar de caos do que de conexão, como que a gente pode acender uma luzinha no fim do túnel, Pri? Isso eu acho que é manter, né? Mantenha tudo. O que tiver de extra e de atrativo, faça os combinados, né? Para manter a paz. Sim. Né? Tudo com Sim. muito sentido, propósito, né? Carinho. Sim. E afeto. Propósito é uma palavra poderosa. Se alinhados a um propósito, a coisa caminha bem até dentro da gente, Sim. né? Pra gente não praticar, por exemplo, a rotina nas férias com dó. Ai, coitado. Exato. Não tem dó, porque eu não tô Exato. machucando ninguém, tô ferindo ninguém, tô prejudicando ninguém. Tô cuidando, inclusive, Sim. né? O adulto, eu acho que é muito distorcido, né? Essa palavra férias, né? Porque o que é férias? É você se desvincular de tudo e da sua saúde e de todas as suas responsabilidades, né? É só uma pausa. Pausa, né? descanso. É um respiro, né? Sim. Vamos descansar. Sim, diminuir obrigações como Exato. lição, como estudos, né? Horários, né? Claro. Compromissos. Então, é só desacelerar, né? Sem se perder. Sem se perder. É isso. A rotina quebra, mas o vínculo pode se fortalecer. Se você conhece alguma mãe ou pai que está precisando desse alívio, compartilha esse episódio, comenta como é que você tem lidado com as mudanças da rotina por aí, na sua família. Eu quero muito saber. E, claro, curte e segue aqui o nosso podcast para você não perder nenhum episódio, porque eu sei que essa jornada do maternar, ela é desafiadora. Mas a gente tá aqui, né, Pri? Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Até mais.